Eu vou embora, que horas, irmã? Deixa eu falar uma coisa. Quando Jesus falou para os discípulos vigiar com ele, né? Até a hora que fosse necessário, era um momento de necessidade. Nós não estamos nessa vigília estratégica para mais uma vigília das mulheres que vêm. Vocês talvez não estejam entendendo, né? Mas nós estamos no tempo de Deus. Participei uma vez de 24 horas de oração. E glória a Deus que tinha irmãos ali que mesmo, entendeu, lá às 4, 5 e meia, ficaram firmes. A gente só saiu, começamos acho que 8 e meia da noite, só saímos 8 horas da manhã, quando um outro grupo pôde vir a render e continuar as orações, as intercessões. Então, vamos ficar firmes no propósito. Creia que Deus está te usando. Deixe ser usada por Deus em nome de Jesus para a obra que Deus tem sobre as nossas vidas, não apenas só nossas vidas, especialmente sobre o Brasil, que precisa muito de mulheres de realmente oração. Amém? E a gente fica triste quando a gente chama para orar e o pessoal sai pela tangente. Não, vamos ficar firmes em nome de Jesus, ser usadas por Deus para esse tempo. Vai estar lá no memorial do Senhor. Amém? Obrigada, irmãos. Bom dia. Pergunta para essa irmã aí, você está dormindo? Fala para ela assim, desperta tu que dormes. Amém? Porque Cristo te esclarecerá. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Pode ser, obrigada. Então, irmãs, eu sou da região de Caxias, ministra Elisiane, amém? Para quem não me conhece, e representando a região de Caxias, eu venho falar acerca de Jeoseba, amém? Quem aqui já ouviu falar sobre essa mulher na Bíblia? Levante suas mãos. Poucas mulheres, não é? Há um tempo atrás eu também não a conhecia, até um dia passando ali na Bíblia, vi aquele nome e me chamou a atenção. E uma das maiores características que essa mulher me chamou a atenção é por ela ser uma princesa, amém? Ela era uma princesa e que saiu do seu trono ali de princesa para estabelecer um juízo sobre a família dela. Pergunta para ela assim, mesmo você sendo uma princesa, você tem saído do seu trono quando é necessário? Amém? Você tem saído do seu trono? Pergunta para ela. Ou você vai ficar só na pose de mulher que vence, amém? Mas na hora que o bicho está pegando mesmo, você corre e se esconde. Amém? Pergunta para ela aí mais uma vez. E aí, irmã? Vai descer do trono ou não vai? Pergunta para ela. Amém? Então, isso foi só para descontrair um pouquinho. Vou pedir vocês que fechem os seus olhos, amém? Para que eu possa estar apresentando essa palavra diante do Senhor. E a minha oração, pode fechar os seus olhos, é que o Senhor Jesus, nessa noite, mesmo já tendo ouvido tantas coisas, é de certo que o Senhor já te deu muitas respostas, mas a palavra do Senhor, ela diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. A oração que eu peço, Senhor, que eu faço a Ti, ó Deus, crendo que o Senhor me ouve, é que o Senhor venha, meu Pai, fazer com que os nossos olhos, Pai, venham ver aquilo que ainda não vimos até esse momento. Que o Senhor venha fazer os nossos ouvidos ouvir aquilo que ainda não ouvimos. E que o Senhor possa, meu Pai, começar a trazer ao nosso coração aquilo que ainda não subiu no coração dessa mulher, que são os seus planos. O diabo, ele tem tentado, Senhor, paralisar a tua obra na vida dessa mulher, na vida deste homem, na vida desses filhos. Mas a tua palavra diz, Pai, que uma vez que o Senhor determinou, está determinado. Que ninguém, Jesus, pode deter o teu agir e o teu propósito. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Não te limites a operar na nossa vida. Fala assim, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Amém? Em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 22. Você vai conhecer um pouquinho dessa mulher.
E eu creio que o Senhor Jesus é aquele que começou uma boa obra nessa noite, na nossa vida. Ele é fiel e é justo para aperfeiçoar. Amém? E Ele está no controle de tudo. Porque nada foge do controle do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Amém? Vou fazer um resumo aqui. Quem foi Jeosseba? Para que eu venha falar de Jeosseba, eu tenho que te explicar primeiro quem foi a madrasta dela, Atalia. Atalia era filha do rei Acabe, que era casado com quem? Com Jezabel. Amém? Para que você possa se encontrar aí um pouquinho na história. A Bíblia diz que Jezabel, ela corrompeu ali o povo de Israel, fazendo com que o povo viesse a praticar a idolatria. E Atalia, a Bíblia não diz se ela era filha dela, diz que é filha de Acabe, mas vamos supor que, ainda que Atalia fosse apenas uma enteada de Jezabel. Você que é mãe, você sabe que tudo aquilo quanto o seu filho vê você fazendo, o que ele faz? Ele copia. Então, essa mulher, a Atalia, vamos supor que ela tenha sido apenas uma enteada. Ela morando ali junto com eles, ela acabou herdando as maldades que havia ali na vida de Jezabel. Amém? Jezabel, ela fez com que Acabe, ele viesse fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, o que aconteceu? Atalia, ela agiu da mesma maneira. A Bíblia diz que o filho de Atalia, também, após o pai morrer, ele herdou ali o reinado, e ele também agiu de maneira ímpia, porque ele seguiu os conselhos da mãe dele. Daí, você que é mãe, você começa a pensar, amém? A Bíblia diz, ela diz o quê? Que devemos ensinar o menino o quê? O caminho em que ele deve andar. Para que quando ele venha crescer, ele não venha o quê? Se desviar dele. Mas quantas mulheres hoje, dentro da casa de Deus, estão ensinando os seus filhos num caminho errado? Amém? São servas de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas não estão ensinando como deveria. E quando ele vai chegando a uma certa idade, ele acaba fazendo aquilo que não deveria. Amém? Então, eu falei um pouquinho aqui para que você conhecesse quem é a Atalia. Amém? É uma mulher malvada, perversa, maligna, amém? Em suas obras. É o tipo de pessoa que não mede esforços para conseguir aquilo que ela quer. E quantas pessoas existem assim hoje, amém? Então, vamos começar a ler aqui. 2 Crônicas, capítulo 22. Diz assim, versículo 10. O título diz, Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Versículo 11. Porém, Jeosseba, ou Jeossebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeosseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que não o matou. Então, o que a Jeosseba fez? A Jeosseba, ela era meia-irmã do filho de Atalia, que havia sido morto. Essa mulher, quando ela ficou sabendo da morte do filho dela, simplesmente ela mandou exterminar todos os descendentes dele, para que ninguém viesse o quê? Assumir o reinado ali. Quero que você deixe marcado aí, que nós vamos voltar, para você entender aqui um pouquinho. Abre a sua Bíblia lá em Salmos. Amém? Salmos de número 89, versículo 3. Versos 3. Amém? Deixa marcado lá que nós vamos voltar. Tudo parte o quê? De uma promessa que Deus nos faz. O diabo, ele veio para quê? O diabo, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir.
O diabo ele não está satisfeito, ele não fica satisfeito quando você recebe uma promessa da parte de Deus. É certo que nessa noite você recebeu muitas promessas da parte de Deus, não recebeu? Recebeu muitas. E o diabo ele não fica satisfeito com isso. Deus ele havia também feito o quê? Uma promessa para Davi. Todas acharam? Amém? Então diz aqui, versículo 3. Fiz um concerto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Pula um pouquinho, vai lá para o verso 20. Aí ele começa falando aqui. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. Versículo 24. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Aí aqui ele diz aqui no versículo 28, pula um pouquinho. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre o quê? Conservarei para sempre o quê? A sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Versículo 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Amém? Então, Deus ele havia feito uma promessa para Davi, que o trono não sairia ali da família de Davi, e nós sabemos que quem é o descendente de Davi? É Jesus, não é assim? Então, por que a Atalia, ela mandou exterminar com toda a linhagem de Davi? Espiritualmente falando, amém? Não é assim que o diabo faz? Foi para que Jesus ele não pudesse vir, amém? E o que essa mensagem tem a ver conosco? O que Jeosseba fez quando essa madrasta, no caso ela, mandou exterminar toda aquela família? A Bíblia diz, volta lá em Crônicas, versículo 10. Vamos ler aqui de novo. Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Onde você deixou marcado. Vamos voltar. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeossebate, ou Jeosseba, filha do rei, o que ela fez? Tomou a Joás, dentre os filhos que estavam sendo mortos. Então, o que aquela mulher ela foi capaz de fazer? Mandar matar os próprios netos, para que ela pudesse o quê? Conseguir o poder naquele momento. Então, o que ela fez? Ela usurpou o trono, que era de direito do neto. E onde que Jeosseba, ela entra nessa história? O que Jeosseba ela tem a ver comigo e com você? Amém? Jeosseba chega, simplesmente ela vê uma chacina. Os sobrinhos acabando de ser mortos, amém? Mas ainda existia um ali no meio, que era Joás. Aí eu te pergunto, o que você faz quando você se depara num momento de crise, como foi pregado? O que você faz quando você se depara diante de uma situação que você não esperava e que envolve um familiar seu? Amém? Como você vai reagir? Jeosseba, ela teve que lutar ali com dois sentimentos. De um lado, eram os sobrinhos que já estavam mortos, e do outro lado, era o sentimento de que ela precisava tomar uma atitude. Diga para essa irmã assim, mulher que vence, ela toma atitude. Amém? Fala assim, ela não fica de braços cruzados no momento da dor. Jeosseba, ela poderia ficar ali chorando, os meus sobrinhos morreram, mas ainda existia um. Joás tinha apenas 1 ano de idade. E era o único que poderia dar continuidade
ao plano de Deus. Quando eu escrevi, Deus foi me dando essa mensagem, o tema que Deus me deu foi esse: ninguém pode deter o propósito de Deus. Ninguém pode deter o propósito de Deus na vida do seu marido, amém? Na vida do seu filho. Quando você chega em casa, que você se depara com uma situação de morte, espiritualmente falando, você sai da igreja, ora pelo seu esposo, você chega, encontra ele pior do que você deixou. Você chega em casa, ora pelo seu filho, e aí você tem uma notícia de que ele está lá nas drogas. É uma situação de morte espiritual. Não adianta você ficar chorando quando você tem que agir, amém? A Bíblia fala lá em Deuteronômio, quando Moisés ele morreu. A Bíblia diz que o povo ficou planteando ali a morte de Moisés por 30 dias. Até o próprio Josué. Até que o Senhor vai lá e fala o quê com Josué? Josué, Moisés, o meu servo, é o quê? Morto. Levanta-te, Josué. Há tempo de você chorar, mas há tempo de você também agir. Joseba, ela poderia ficar ali chorando, os meus sobrinhos estão mortos aqui, mas existia um plano de Deus ainda. Ainda existia alguém que estava vivo, que poderia dar continuidade ao plano de Deus. Talvez você esteja aqui hoje chorando a perda de um ente que já foi há muito tempo. Amém? Mas sendo que ainda existe alguém para você cuidar. Existem mulheres que ainda estão chorando, perda de casamento, a pessoa já está até com uma outra pessoa, e você está esquecendo do teu filho que ainda está vivo. Amém? Você ainda está esquecendo da tua filha que está ali na adolescência, que ainda precisa de você. Lá na sede, quantos atendimentos a gente faz assim? De mulheres porque se decepcionaram na vida sentimental. Eu quero morrer, eu estou em depressão, eu estou isso, eu estou aquilo. Não, você tem que se levantar no nome de Jesus. Amém? Encontra a vida o quê? Esperança. Ainda existiu uma vida ali. Existiu Joás ali. Fala para essa irmã assim, ainda existe um Joás para você cuidar. Ainda existe um Joás para você salvar. Amém? E o que essa mulher fez? A Joseba fez. Vamos continuar aqui. Versículo 11. Porém, Joseba, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei a quem matavam. Está tendo uma situação de morte? Olha bem, porque ainda tem alguém vivo ali no meio. Amém? E é esse que você precisa cuidar. É desse que você precisa se levantar para que o plano de Deus possa dar continuidade. Se a pessoa não está na sua vida, por acaso não. Amém? Joseba, ela não era princesa naquele momento, por acaso não. Foi para aquele tempo, como Esther, que Jesus permitiu que ela estivesse ali. Talvez seja para este tempo, com essa pessoa que você está enfrentando esse problema, que Jesus está te permitindo estar. É o marido que ainda está nas drogas. Amém? É o filho que ainda está na prostituição. É para esse tempo que Jesus quer que você se levante, que você tome uma atitude. Joseba se levantou, pegou aquela criança e escondeu aonde? Na casa de Deus. Amém? A Bíblia diz aqui, continua no versículo 11. Assim Joseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não fez o quê? O matou. Aquele ali poderia estar morto, como os outros também. Amém? Mas ela escondeu aquela criança. Eu te pergunto, você tem escondido o seu familiar ou você tem exposto ele? Porque ele ainda não foi salvo por Jesus. Você tem escondido o seu filho ou você ainda está expondo ele, que cada vez que você vem da igreja, você chega em casa, ele está pior. Esconda ele na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o seu filho é discípulo do Senhor. Diz que o teu filho é herança do Senhor. Que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Há um propósito de Deus e ninguém pode deter. O diabo ele vai tentar. Amém? A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem
para que se arrependa. Deus fez uma promessa para Davi. Não vai faltar descendente, não vai. O diabo, sabendo disso, tentou matar, tentou roubar. Aquela mulher furtou, amém? Ela usurpou ali o trono que pertencia àquele menino. Conseguiu reinar ainda durante 6 anos. Quantos anos o diabo ainda está reinando sobre a tua situação? Porque você ainda não se levantou. Quantos anos você vai permitir que o diabo continue fazendo isso com você? Te entristecendo, te envergonhando, te humilhando, roubando aquilo que Deus prometeu que é por direito seu. Quanto tempo? Amém? Então a Bíblia diz que aquela mulher ainda reinou durante 6 anos. Mas onde que estava Joás? Vamos ver se você está dormindo, se você está acordado, amém? Onde estava Joás? Onde que Joás estava? Na casa de Deus. Deus estava guardando. Enquanto você está aqui na casa de Deus, Deus está guardando também o seu filho lá fora. Deus está guardando também o seu marido lá fora. Deus, Ele fez uma aliança com você. A palavra do Senhor, ela diz, ainda que a tua casa não seja tal para com o Senhor, todavia, Ele estabeleceu uma aliança que em tudo ela será ordenada. Amém? Você está buscando a Deus, você está servindo a Deus, e Deus, Ele tem uma aliança com você. Vai ordenar a tua casa. Eu ainda não vejo a mudança do meu marido. Eu ainda não vejo a mudança dos meus filhos. Eu ainda não vejo os meus sonhos sendo realizados. Mas fala para ela, se levante, minha irmã, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele está trabalhando em seu favor. O teu sonho está guardado na casa de Deus. Amém? Daqui a pouco vai acontecer aquilo que você tem esperado diante do Senhor. Amém? Mas você precisa o quê? Ter uma atitude. Fala assim, mulher que vence, ela age. Amém? Aquela mulher, ela levantou e estabeleceu um juízo. Não, ainda tem esse aqui que está vivo, eu vou cuidar desse aqui. Ainda tem esse aqui, mesmo o outro tendo ido para as drogas, eu vou cuidar dele aqui. Agora mais do que nunca. Para que o propósito de Deus, ele possa ser confirmado na minha família, na minha vida, no meu casamento. Não vou desistir. Tudo que o diabo vai tentar fazer é isso. É te entristecer. É falar para você que não está adiantando nada você vir para a igreja. É falar para você que tudo que Deus tem falado ao teu respeito vai cair por terra. Amém? Que você está buscando em vão. Jeosebe, ela agiu. Jeosebe, ela tomou uma posição. Foi guardar. Era uma mulher corajosa. Você está tendo coragem, você está se acovardando diante do que tem acontecido com você. Deus, Ele te escolheu porque você é valente. Afinal de contas, você é a mulher que? Então pronto. Então você é valente. O Senhor, Ele fala, se te mostrares frouxa, no dia da tua angústia, a tua força vai ser o quê? Pequena. Deus, o Senhor está comigo. O Senhor está nesse barco. Ele não vai afundar. O Senhor não vai me permitir ser envergonhada. O Senhor não vai me permitir perecer. Não vai. Amém? Então aquela mulher guardou aquela criança ali. O marido dela era um sacerdote. Quando Deus, Ele faz a obra, Ele faz bem feito. Deus se encarregou de colocar aquela criança sendo guardada por um sacerdote, e ele foi aconselhando aquela criança. E quando ele completou 7 anos de idade, ele assumiu o trono. Com 7 anos de idade. O marido de Jeosebe foi lá, fez uma conspiração junto com o povo de Deus e conseguiu tirar ela do trono ali, e aquela mulher foi assassinada. O que isso quer dizer? Que ainda que o diabo tente, ainda que o diabo ache que está ganhando a batalha, no final, o que prevalece é a vontade de Deus. Amém? A Bíblia fala, do coração do homem são as preparações. Mas a resposta final, ela vem da onde?
da boca de Deus. O que Deus determinou sobre a tua vida está determinado. O que Deus determinou sobre o seu casamento está determinado. Amém? Uma vez que Deus já estendeu as mãos dele para te abençoar, quem é aquele que vai fazê-la retroceder? Ninguém pode deter o propósito de Deus. Aquela mulher ela fez algo muito importante. Se ela não tivesse guardado aquela criança, hoje a gente não saberia de Jesus. Hoje eu não estaria aqui, você não estaria ali. Amém? Tudo por causa de uma atitude. Uma atitude muda tudo. E muitas coisas não têm acontecido porque você não tem tido, muitas das vezes, uma atitude de fé. Está chorando, está se lamentando, está pranteando. Mas a atitude mesmo, que é bom, você não está tendo. A gente até recebe a palavra, às vezes até fala, Senhor, eu ouvi, estou guardando tudo, e quando chegar lá fora? O diabo, ele vai tentar. Amém? Ele vai tentar. Mas você tem o quê? Que estar na posição. Ainda que ele tente, não tire os olhos do Senhor. Ainda que ele tente, fique com a palavra que você recebeu de Deus. Porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém? Então essa foi a atitude de Jeoseba. Uma mulher corajosa. Ela poderia falar, sou uma princesa, vou ficar aqui na minha, não vou interferir com nada. Ou então ficar ali chorando a morte daqueles que já estavam ali. Poderia se desesperar. Quantas mulheres, no momento da luta, se desesperam e entram num estado de letargia. Não consegue avançar. Mas ela não, ela avançou. Ela avançou para que ela pudesse enxergar o propósito de Deus na vida dela. Amém? Qual é o recado de Jesus para você nessa noite? Não desista do propósito de Deus, não. Ainda que muitas das vezes você tenha que se colocar ali na brecha por alguém. Se coloque. Porque Deus ele vai cumprir. Amém? Se coloque na brecha. Ainda que você não esteja entendendo nada. Esteja triste, vendo tudo o que está acontecendo. Você está falando, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas ele diz que o que ele faz hoje você não sabe mesmo. Mas lá na frente você vai entender. Lá na frente, ele perfeitamente vai desembaraçar todos os seus caminhos. E dos seus familiares também. Amém? Continue confiando no Senhor. Faça o que tiver que fazer para que o plano de Deus possa prevalecer na sua casa. Se levante, estabeleça um juízo ali dentro. Não deixe o diabo ficar te afrontando dessa maneira, não. Aquela mulher pintou e bordou. Chegou ao ponto de mandar matar os próprios netos para que a vontade dela prevalecesse. Não deixe o diabo fazer isso, não. Lute pelo seu filho, lute por esse marido, ainda que ele não esteja da maneira como você gostaria que estivesse. Lute, porque aquilo que Deus prometeu ao teu coração, Ele vai cumprir. Amém? Tem uma palavra que fica no meu coração, que Deus, Ele sempre, essa palavra me acompanha no meu ministério. E Deus, Ele já me usou para abençoar muitas mulheres com essa palavra. Amém? E eu creio, como o Espírito Santo tem falado ao meu coração, que vai abençoar a tua vida. Que é Hebreus 10, do 35 ao 39. Pois você anota, se você quiser ler em casa. Que diz, não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Porque ela tem grande e avultado galardão. Não rejeita. Não abre mão da sua confiança, não. O propósito de Deus vai se cumprir, sim. Ele vai se converter. Seu filho vai ser salvo. Amém? Não desista. Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A vontade de Deus para a tua vida hoje é que você se levante em nome de Jesus e tenha uma atitude. Para que você possa ver a promessa do Senhor se cumprindo na tua vida e se cumprindo dentro da tua casa. Porque mais um pouquinho de tempo, não é muito para ele se converter. Não é muito para o teu filho vir servir a Deus. Não é muito para que o teu sonho
possa acontecer. Aquilo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da onde? Da fé. E se o justo recuar? A minha alma não tem prazer nele. Aí o Senhor diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas que perseveram para a conservação da vossa alma. Amém? Esse é o recado do Espírito Santo para você. Se levante em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Está dado o recado de Deus, então. E vamos ficar firme nessa palavra. O Espírito Santo insistiu para você poder chegar e você permanecer firme, hein? Vai precisar. Toda palavra que Deus dá, Ele nos dá justamente para a gente se fortalecer em Deus e continuar caminhando. Agora...